pessoal, professora Michele de Biologia. Hoje iremos estudar nosso terceiro grupo de plantas, que são as gimnospermas. As gimnospermas são conhecidas por plantas muito grandes, né? Podemos ver aqui pela foto, né? Uma floresta cheia de pinheiros, conhecida também como floresta de coníferas, né? Que é um tipo de planta de gimnosperma. Quais são as características gerais das gimnospermas? São plantas que possuem sementes nuas. Como assim uma semente nua? Isso aqui, ó, né? Não sei se você já viu isso como enfeite para Natal, né? Enfeite natalino, as pessoas usam isso daqui. Nada mais é do que um cone, né? Ou um estróbilo. Nós vamos já falar sobre isso. E ela não é revestida por um fruto. Igual nas angiospermas. Quando formos estudar as angiospermas, nós iremos estudar isso. No caso da gimnosperma, as sementes dela que está aqui, elas são desprotegidas, não tem um fruto envolvendo. Por isso que é chamado de sementes nuas, por não ter um fruto ali protegendo essas sementes, tá? E também não possuem ovário, porque o ovário, no caso o fruto, nada mais é do que o ovário da planta desenvolvido. Como essa planta não tem a parte que reveste a semente, que é o fruto, então ela não tem o ovário, tá? Pertence ao grupo das fanerógamas, ou seja, não tem flor, e espermatófitas, tem semente. Então, semente, né, a palavra esperma significa semente. Então, são plantas espermatófitas, ou seja, que possuem semente. Então, cada pedacinho desse daqui, ó, é uma semente, tá? E não tem flores, por isso são chamadas de fanerógamas. Geralmente são vegetais de grande porte, como eu falei. Existem aquelas árvores, as sequoias, que podem atingir ali 115, 117, 120 metros de altura. Então são plantas muito grandes. Para isso também elas precisam de quê? De ter os vasos condutores de seiva, xilema e floema. Então elas são vasculares, tá? E quais são os exemplos que nós temos de gimnosperma? Temos os pinheiros, temos as araucárias, que também é conhecido como pinheiro do Paraná, tem os ciprestes, tem os cedros, né? As coníferas, que tudo faz parte desse grupo que são as gimnospermas. Existe aproximadamente 650 espécies descritas de gimnospermas no mundo. Então tem bastante, né, espécie aí. Vamos ver algumas fotos para vocês entenderem. Então isso aqui, ó, essa estrutura aqui é chamada de estróbilo. Esse maiorzinho aqui, mais abertinho, é o estróbilo feminino, ou também conhecido como cone, tá? Que é essa estrutura aqui que eu mostrei para vocês, tá? Isso aqui pode ser chamado de estróbilo ou de cone. E esse mais aberto, esse que está na minha mão aqui, por exemplo, é o estróbilo feminino. E o mais fechadinho, igual um cone mesmo, né? É o estróbilo masculino, tá? Então existe essa diferençazinha aqui. E a própria árvore, ela pode tanto ter estróbilo feminino como estróbilo masculino ao mesmo tempo, tá? Não vai existir uma árvore só com feminino e só com masculino. Ela pode ter os dois ao mesmo tempo. Aí aqui tem a pinha e as sementes, que é o pinhão. A pinha é o estróbilo, tá? Tem gente que acha que isso aqui é uma fruta. Não é fruta. Fruta só existe aonde? Nas angiospermas. Gimnosperma não tem nem flor e nem fruto, tá? Então a pinha não é um fruto, ok? A pinha é justamente o estróbilo da planta, que é a parte reprodutora, que vai ter ali o quê? As sementes. E as sementes, no caso aqui dessa planta, muitas das vezes são comestíveis, né? Que é o pinhão. Quem aqui nunca comeu um pinhão, né? Eu particularmente não gosto, mas tem gente que gosta, cozinha ali na panela de pressão, né? E come. Então pode ser comestível. Aí aqui, ó, tem uma foto, né, desse pinheiro do Paraná, né? Que é muito conhecido lá no sul do Brasil. Aí nós temos aqui a foto das sequoias, que são aquelas árvores enormes. Elas são tão grandes no sentido, né, longitudinal,
como também aqui, ó, o seu tronco, ele é muito grosso, ele é muito espesso, muito largo, né? Você vê aqui a proporção da criança querendo abraçar aqui a árvore. Aqui, ó, o carro passando no meio, né, do tronco dessa árvore, de tão grande que ela é na sua espessura, no seu diâmetro, né? É muito grande mesmo. E fora a altura, são plantas muito altas, né? E são plantas assim, são árvores imponentes, né, grandes, bonitas, né, que fazem toda a diferença numa floresta, tá? Então essas aqui são as sequoias. São dotadas de folhas longas e finas, como aqui na figura, tá? Parece vários gravetinhos, mas são folhas. E essas folhas longas e finas são chamadas de acículas, né? Então, se você pode ver também isso na prova de geografia. Geografia fala muito, né, da parte de floresta, de biomas também, e fala esse tipo de nomenclatura para folha, né, das plantas. Ou também pode ser curtas e espessas, formando algumas escamas. O tronco é espesso, com muitos galhos, como eu falei. As flores desse vegetal são atípicas. Aqui está falando flor, mas na verdade é o quê? É o estróbilo, tá? Porque muitas literaturas consideram isso como flor, mas flor e fruto somente vai ser encontrado aonde? Nas angiospermas, tá? Então cuidado para não confundir. Às vezes fala-se flor, mas está se referindo ao estróbilo, tá? Que vai ter ali, ó, pode ser chamado de estróbilo ou cone, tá? Pode ser esses dois nomes aqui. São vasculares, como eu falei, então existe ali a presença do xilema e do floema para conduzir a seiva bruta e elaborada. E entre as gimnospermas encontra ali, né, os seres de maior longevidade, ou seja, aquelas plantas que têm muitos e muitos anos de vida, como por exemplo o pinheiro da Califórnia, que pode atingir 4.600 anos. Então, por serem plantas grandes, né, com seus troncos bem largos, então geralmente é difícil, né, de alguém derrubar essa árvore ou então matar essa árvore. Então ela consegue viver bastante tempo, como exemplo desse pinheiro aqui da Califórnia, que tem 4.600 anos. Qual é a importância das gimnospermas? Ela pode ser fornecedora de matéria-prima. Então ali a madeira, né, dessas árvores é utilizada para fazer móveis, fazer casa. Uma madeira que você deve conhecer, que é muito utilizada aqui no Brasil, essa espécie não é originária do Brasil, ela é da Europa. Mas trouxeram para cá e ela se adaptou muito bem ao clima do Brasil e a gente usa ela para fabricar móveis, que é o pinus, né? Então, o pinus também é uma gimnosperma, usada para fazer móveis, casas, né, e etc. Também pode ser usada a celulose dessas árvores para fazer papel, né? As resinas, tem medicamentos feitos com as gomas e as resinas que saem dessas árvores, né? Essências, e além das sementes serem comestíveis, né? Servirem de alimento. Então aqui, ó, mais uma vez uma foto da pinha. Lembrando de novo que a pinha não é um fruto, tá? É só o estróbilo da planta. E as sementes estão aqui dentro e podem ser cozidas e comestíveis, ok? Como é que as gimnospermas se reproduzem, tá? Aqui já vai ter algumas diferençazinhas em relação à reprodução da briófita e pteridófita. A briófita e pteridófita dependiam da água para fazer a sua reprodução. As gimnospermas vai depender do vento, tá? Então o vento é o agente principal aqui para espalhar as sementes e espalhar os grãos de pólen para fazer a fecundação. Então, cada planta vai ter ali um agente, né, que vai ajudar no processo de fecundação. A briófita e a pteridófita dependiam da água porque os seus gametas masculinos são flagelados e por isso precisam nadar ao encontro da oosfera. A gimnosperma vai precisar do vento, né, uma ajudinha do vento. E quando formos estudar das angiospermas, vamos ver que ali os principais agentes que vão ajudar na fecundação são os polinizadores. Insetos, aves, mamíferos, né? Então aqui nesse caso é o vento que vai ajudar. Então vamos entender
como é que funciona e os nomes de cada parte da planta e como ele está ali envolvido no processo de reprodução. Então aqui eu tenho uma árvore, né, um indivíduo vegetal adulto, que vai ter ali tanto o cone masculino como o cone ou estróbilo feminino, tá? Então aqui, ó, o cone ovulado, ou seja, que tem o óvulo, é o feminino, tá? E aqui dentro vai ter uma estrutura chamada megasporócito, que ele é o quê? Diploide, tá? Então, de novo, tem o cone ovulado, que é a estrutura feminina, que tem ali o óvulo ali dentro da onde? Dessa estrutura chamada aqui megasporócito, que é diploide, tá? Aí ele vai sofrer meiose, lembra que a meiose ela é reducional, e vai fazer o quê? A geração aqui do megásporo, que é haploide. Isso na estrutura feminina. E na masculina? Masculina é muito semelhante. Então aqui vai ter o cone polínico, tá? Que vai ter dentro dessa estrutura aqui chamada microsporócito, os grãos de pólen. Os grãos de pólen é o gameta, né, no caso, guarda o gameta masculino, que são as células espermáticas, tá? Então aqui, ó, já mudou o nome. Lá na briófita e na pteridófita, o nome do gameta masculino era anterozoide. Aqui mudou, tá? O nome aqui vai ser grão de pólen e dentro do grão de pólen vai ter as células espermáticas, tá? Então não se chama mais anterozoide. E sim, toda vez que eu estiver me referindo à estrutura masculina, ou gameta masculino, eu vou estar sempre falando do grão de pólen que carrega as células espermáticas, ok? E no caso, a estrutura feminina, qual é o gameta feminino aqui? Continua sendo a oosfera, tá? Então aqui, ó, o cone polínico, né, que é a estrutura masculina, tem ali os seus microsporócitos, que são diploide, vai sofrer meiose para a formação dos grãos de pólen, que é haploide, ok? Aí aqui o vento vai espalhar. O vento vai aproveitar para espalhar esses grãos de pólen, que quando encontrar aqui com o megasporo, né, que é a estrutura feminina, que está ali visível, o grão de pólen vai se aderir aqui para fazer a fabricação de um tubo polínico para ele conseguir chegar até onde? Até a oosfera, tá? Então é isso que vai acontecer aqui. Dentro, né, dessa parte feminina, tá? O tubo polínico vai ser desenvolvido ali pelos grãos de pólen. Então, o tubo polínico se desenvolve, o megasporócito sofre meiose, tá? Produzindo ali 4 células haploides e apenas uma delas é que vai sobreviver. Então, a estrutura feminina fabrica 4 células, só que uma só é que vai ser fecundada. As outras não vão ser e acaba morrendo, se desfazendo, tá? Aí o megasporo vai se desenvolver ali, o gameta feminino, tá? Vai conter ali 2 ou 3 arquegônios aqui dentro e cada um com uma oosfera. Só que uma só é que vai ser fecundada. Aí quando o tubo polínico for formado e as células espermáticas conseguirem juntar ali o seu núcleo espermático com o núcleo da oosfera para fazer a fecundação, então eu vou ter ali o núcleo da célula espermática que vem do gameta masculino, com o núcleo da célula feminina, né, gameta feminino, que é a oosfera. Uniu, vai formar o zigoto, tá? Então cada gameta é haploide e a união vai formar uma célula, que é o zigoto, que é diploide, tá? Então no momento que as oosferas estão maduras, 2 núcleos espermáticos vai formar o tubo polínico, tá? E vai se estender até o gameta feminino. Então ali tem 2 núcleos da célula masculina que vai formar o tubo polínico para que a célula espermática encontre a oosfera, que é o gameta feminino. A fecundação ocorre quando esses 2 núcleos se juntam e formam o zigoto, tá? Então aqui tendo a fecundação, vai formar o embriãozinho. Esse embriãozinho,
além de estar ali formadinho, se desenvolvendo, ele também vai ter ali reserva de alimento para quando ele tiver propício à fecundação, né, ou seja, a germinação, na verdade, ele vai germinar e formar o quê? A planta adulta novamente, tá? Então a fecundação ocorre geralmente mais de um ano após a polinização. Então esse processo é longo, né, demorado. Pode demorar aí um ano para isso acontecer, tá? Mas todas as zoosferas podem ser fecundadas, mas geralmente apenas um zigoto, né, se desenvolve ali o embrião e forma a planta adulta, vai crescendo, né, aí vai crescer por mitoses, né, e vai se desenvolver ali na planta adulta que vai recomeçar esse ciclo novamente, tá? Então aqui não é muito diferente das outras, só vai mudar os nomes, tá? Então o que eu aconselho vocês? Eu vou mandar esse material, vocês vão ler, vão estudar, vão ler a apostila, fazer os exercícios e vão aprimorar mais, né, o conhecimento desse ciclo. Qualquer dúvida pode me perguntar, tá? Pode mandar aí a sua pergunta pelo WhatsApp, etc. E a gente vai responder, tá? Então, chegamos ao fim com essa imagem aqui muito bonita, né, da pinha com os seus pinhões, que são as sementes comestíveis, né? Muita gente gosta, eu particularmente não gosto, mas tem gente que gosta muito de comer, né, essas sementes, né? E é muito nutritivo, por sinal, ok? Então, ficamos por aqui, até o próximo assunto. Tchau, tchau.